Às vezes a gente simplesmente chega à conclusão que na nossa vida falta Deus. Ou que a gente perdeu um pouco da nossa fé, ou que seria mais legal se a gente tivesse um pouco mais de espiritualidade aflorada. E a gente se pergunta, tá, por onde eu começo? Será que eu tenho que frequentar uma igreja? Será que eu tenho que participar de algum grupo? Bom, isso é você quem vai decidir. Mas hoje eu vou deixar aqui para você 7 itens que eu particularmente uso. Para quê? Para que eu me lembre da espiritualidade na minha vida. Sabe que o ser humano é um ser muito esquecido. A gente se envolve muito com o nosso trabalho, com a família, com os outros, com um monte de coisa e a gente se esquece do mais importante, que é de fato a nossa espiritualidade. Eu sempre penso assim, um dia a gente vai sair dessa terra e a gente vai chegar lá do outro lado. E eu imagino que alguém pode ser que pergunte para a gente, e aí, como é que foi a tua vida? Bom, eu quero dizer que eu me lembrei de Deus todos os dias da minha vida, pelo menos isso. Além das boas coisas que eu fiz, além de tudo que eu desenvolvi internamente, eu quero ter esse prazer, e eu imagino assim. Então, aí vão as dicas, que são mais ou menos alguns hábitos que você pode desenvolver que vão te lembrar que isso é importante na sua vida, a sua espiritualidade. Em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Todos os dias, quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço ao abrir os olhos é me lembrar que eu acordei nesse mundo e esse mundo é para mim uma escola. Eu vim para esse mundo para aprender alguma coisa. E durante esse dia, eu vou ter 2 professores. Um professor é falso, o outro professor é verdadeiro. O professor falso é o meu próprio ego. É aquele que julga os outros, que critica os outros, que me auto-sabota, que faz um monte de coisa que eu tenho certeza que me causa sofrimento. Só que eu não noto, porque eu vivo envolvida com esse professor ruim, que é o meu próprio cabeção. Mas nessa escola aqui da Terra, a gente tem outro professor, que é um professor divino, que é uma vozinha que fala bem suave no nosso ouvido, como se fosse uma intuição e que nos dá dicas preciosas para a gente viver bem. Portanto, quando eu acordo pela manhã, eu faço uma oração que diz mais ou menos assim: que neste dia eu possa calar as vozes da minha mente, que eu possa ter um silêncio interno e ouvir a voz de Deus que fala comigo. Que neste dia as minhas palavras sejam palavras de amor, de entendimento e de sabedoria. Que os meus olhos vejam a beleza deste mundo, que meus gestos sejam harmônicos e tragam a paz. Que eu ande por caminhos seguros e que o Senhor olhe por mim. Todos os dias eu faço isso. Isso é um hábito. Mais ou menos assim, você pode fazer do seu jeito, mas é importante que você faça essa conexão logo pela manhã assim que acorda. Isso é um bom hábito. Um segundo hábito muito interessante é o hábito da gratidão e que você pode começar a implementar simplesmente com as suas refeições. Você vai comer alguma coisa, agradeça porque você tem o alimento. Lembre-se que nem todos neste planeta têm. Então, chegou um alimento para você, abençoa aquele alimento, agradeça antes de você consumir. O mínimo que isso vai fazer é te trazer um bem-estar, te colocar assim numa predisposição à gratidão. Isso vai te trazer saúde, porque você impregna naquele alimento de uma energia de bênção. Só tem coisa boa se você fizer isso. Então, esse é mais um hábito. Abençoe tudo aquilo que você come. Você pode até abençoar o seu copo d'água. Muitas pessoas fazem isso. Pegam um copo d'água e preenchem aquela água com alguma energia boa. Amor, saúde, gratidão, o que quer que seja. Porque a gente já sabe que a água absorve tudo aquilo que você coloca nela. Um outro hábito que eu tenho é pedir ajuda a Deus, ao Espírito Santo, nas minhas relações. Sabe por quê?
porque a gente é muito neurótico nos nossos relacionamentos. A gente sempre acha que nas nossas relações, aquela outra pessoa não nos ama o suficiente, não nos respeita o suficiente, não nos vê ou algo assim. E as relações se tornam um pouco desarmônicas e a gente fica um pouco neurótico com isso. Então, o que é legal a gente fazer? Tenha o hábito de, quando você for se relacionar com alguém, quando você for ter uma conversa ou qualquer coisa, mesmo com pessoas da sua convivência, peça ajuda. Que ajuda? Ajuda espiritual. Mais ou menos assim. Papai do céu, saiba que nas relações eu sou muito neurótica, então por favor esteja comigo. Me ajude a ver com seus olhos, falar com as suas palavras, ouvir com seus ouvidos, para que nessa relação haja apenas amor e paz. Faça disso um hábito que você certamente vai ver as suas relações se transformarem. A minha quarta dica aqui, para mais espiritualidade na sua vida, é o cultivo do silêncio. Já reparou quanto que a gente fala? Eu reparo mais nas outras pessoas, porque na maioria do tempo eu busco esse meu silêncio. Então note o quanto você fala. A gente tem uma necessidade de falar que é absolutamente desnecessária. Note que existe uma voz falando na sua cabeça o tempo todo, como se fosse um comentarista esportivo descrevendo o jogo, aqui e agora. Então a gente anda pela rua e essa voz está ali falando na nossa cabeça, descrevendo o que acontece, julgando quem passa, dizendo que aquilo é bom ou ruim, feio ou bonito, etc, etc. É muito julgamento, é muita crítica, é muito falatório na nossa cabeça. E a gente tende a reproduzir esse falatório com a nossa boca, com a nossa palavra. Desnecessário. Então busque cultivar o silêncio. Se tem muito falatório na sua cabeça, coloque uma música tranquila. Para quê? Para diminuir o falatório. Coloque atenção na sua respiração. Coloque atenção no que você está fazendo para diminuir o falatório. E contenha-se com as suas palavras. Veja o quanto as palavras são desnecessárias. Fale apenas o que é verdade, o que é necessário e o que é gentil. E a gente pode até ter esse critério com a gente mesmo. Isso que eu vou falar é verdade? Ok. Isso que eu vou falar é necessário ser falado? Ok. Isso que eu vou falar é gentil? E se não passar por uma das 3 perguntas, o que a gente tem que fazer? Pratique e cultive o silêncio. E por que isso, Kátia? Por que isso traz mais espiritualidade na minha vida? Porque se eu estou em silêncio, eu consigo ouvir aquela vozinha suave que fala comigo, que parece uma intuição e que é a voz de Deus na nossa vida. E já que eu falei de música, eu vou te dar uma dica preciosa, que se chama frequência 528 Hz. É dito que essa frequência abre o nosso coração e traz uma sensação de amor e paz. Eu realmente acredito nisso. Eu utilizo essas frequências nos meus vídeos e você nem percebe. E sabe o que acontece? Você se torna assim uma pessoa mais pacífica, mais amorosa e você se acalma só de assistir meu vídeo. Você pode até falar, Kátia, mas você tem uma voz que já me acalma. Isso é verdade, mas também tem a frequência. Então, busca aqui no YouTube, busca por aí no Spotify, frequência 528 Hz e começa a colocar para tocar. Pode ser até bem baixinho, você nem precisa ouvir com seus ouvidos, mas essa frequência faz uma diferença na tua vida, modifica o ambiente e traz uma sensação de elevação espiritual. Isso é um bom hábito para você. A minha dica número 6, e hoje são 7, tá? Tenha a natureza à sua volta, porque a natureza nos traz uma sensação de união com Deus. A natureza é pura e bela. Então, se você não tem um jardim muito grande, se você não tem condições de estar no meio da natureza, tenha plantas na sua casa. Encha a tua casa de plantas, de flores. E isso naturalmente limpa o ambiente, equilibra e te eleva espiritualmente. Isso energeticamente. E agora vai a minha última dica, que você já está fazendo,
tenha o hábito de consumir conteúdo espiritual. Tenha o hábito de ouvir pessoas que falam de espiritualidade. Tenha o hábito de fazer leituras que elevam a sua espiritualidade. Ou ouvir música, ou ouvir alguém falar. Tudo isso leva você para esse outro lugar, para esse outro nível. E aí a tua vida certamente muda. Porque não é só o que a gente come com a nossa boca que traz saúde para o nosso corpo. O que a gente consome também, com a nossa mente, traz saúde ou doença para a nossa vida. Então, bons conteúdos nos elevam. E vai, de novo, a dica da plataforma Ser, que tem como tema: assista e expanda. Expanda o quê? A sua espiritualidade. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Um beijo.